Hello, hello! Teacher Bia na área. E hoje eu vou ensinar para vocês como usar o passado no inglês, tá? Verbos regulares, irregulares, tudo isso. Let's go! Hoje a gente vai estudar sobre o passado, tudo que você precisa saber passado no inglês, tá bom? Então vamos lá. A gente vai dividir aqui em dois blocos. O primeiro bloco é o verb to be. O verb to be funciona de maneira diferente dos outros verbos. E o segundo bloco, que vão ter dois tópicos nesse segundo bloco, que são os verbos regulares e os irregulares. A gente vai ver como faz as frases na afirmativa, negativa e interrogativa em cada um desses blocos, ok? Com o verbo to be, o que acontece? A gente tem I was, eu era, eu estava, você era, você estava, you were, he, she, it, was, sempre he, she, it, tem a mesma conjugação. We were, you were, they were. Como que funciona? Vamos fazer uma frase. I was a good student. I was a good student. Eu era uma boa aluna. Na negativa, ela vai ficar I was not, I wasn't a good student. I wasn't a good student. Ou seja, I was not, wasn't. Você só vai acrescentar o not depois do verbo. E na pergunta, was I a good student? Você vai trocar igual no presente, lembra? I am a good student. Am I a good student? Was I a good student? Imagina que você está perguntando para sua mãe, para seu pai, eu era uma boa aluna? Agora, se você estiver conversando com outra pessoa no diálogo, você vai perguntar, were you a good student? Você era um bom aluno? Então, é assim que funciona o verb to be. Para os outros verbos, a gente vai ter que usar o auxiliar did. Lembra que no presente a gente usa do e does? Does para he, she, it. Então, aqui é did para tudo, tá? Então, eu acho até mais fácil. Você vai usar I, you, he, she, it. Tudo você vai usar o did na negativa e na interrogativa. Mas vamos lá. Na afirmativa, você vai ter que conjugar o verbo. A gente, no geral, a gente vai colocar ed no final dos verbos, como work, worked, call, called. Se o verbo já terminar em e, você vai só acrescentar o d. Então, like, liked, love, loved. E se o verbo terminar em consoante mais o y, consonant plus y, você vai tirar o y e acrescentar ied. Por exemplo, study, studied, cry, cried. E o play? Antes do y, a gente tem uma vogal e não uma consoante. Aqui no study, a gente tem uma consoante, o D. E aqui no cry também, ó, tem uma consoante, o R. Play, o A é uma vogal. Então, o que acontece? A gente só vai botar o ED, tá? Não é I-E-D. Os verbos irregulares, a gente vai ter que memorizar. Nos verbos irregulares, o verbo, ele muda completamente, tá? Então, o que acontece? Como que vocês vão memorizar e usar esses verbos ao longo do aprendizado de inglês de vocês? É uma lista gigantesca, então eu não aconselho vocês pegarem essa lista e ficar memorizando presente, passado, presente, passado. Não. Pega, por exemplo, os 10 principais verbos, tá? Eu trouxe aqui 9 para vocês. Tenta usar esses verbos numa frase, etc. E aí, ao longo, né, do estudo de vocês sempre vão pegar ali, né? Aprendi um verbo novo. Então, tenha curiosidade de sempre ver qual é esse verbo, se ele é um verbo regular, e aí você já sabe fazer, né? Com essas 3 regrinhas. Se for um verbo irregular, dá uma olhadinha na lista, tenta fazer frases. Isso vocês vão estudando para sempre, tá? Não tem como memorizar todos os verbos. Impossível. Então, aqui, ó, eu separei esses verbos aqui que são muito comuns, tá bom? Vou até colocar o 10º aqui para vocês. Ó, go, went, ir, take, took, take, né, pegar, tem vários significados, mas o principal dele é pegar, ou levar, né, get, got, no passado, get ou got, get tem vários significados, entender, chegar, receber, eat, ate, que é comer, drink, drank, que é beber, buy, bought, comprar, do, did, fazer, make, made, fazer também, vai depender da situação, have, had, que é ter, pay, paid, que é pagar. Então, beleza. Então, vamos aprender a fazer frases igual a gente fez aqui com o verbo to be no passado.
tá? Então, vamos lá, ó. Afirmativa, a gente vai ter que conjugar o verbo. E por que que eu falo isso? Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, espaço pizza. A gente pode colocar qualquer coisa. A gente pode botar I eat pizza, eu como pizza. I ate pizza, eu comi pizza. And I will eat pizza, eu irei comer pizza. Então, quando a gente não tem a conjugação do verbo, não dá para saber se é passado, se é presente, se é futuro. Você tem que colocar o verbo no passado para a gente entender que essa frase aconteceu no passado. Então, I ate pizza. Você conjugou do eat, né? Agora, na negativa, a gente já tem o didn't, e esse didn't já fala que está no passado, então o verbo não é conjugado. I didn't eat pizza. Mesma coisa na pergunta, tá? Did you eat pizza? Você comeu pizza? Did you eat pizza? Ou, se você estiver lembrando, né? Did I eat pizza? Então, vamos pegar aqui, esse foi um verbo irregular. Vamos pegar um verbo regular, por exemplo. I loved chocolate when I was a kid. Então, eu amava chocolate quando eu era criança. I didn't love, não conjuga, chocolate when I was a kid. Did you love chocolate when you were a kid? Ok? Então, é assim que funciona, tá? Negativo e interrogativo, você vai ter que colocar o auxiliar para fazer a pergunta. Então, ó, vou deixar aqui algumas frases para a gente praticar, tá? I bought food. I drank soda. I had a dog last month. I played the piano. I was a good daughter. Então, ó, I bought food. Negative. I didn't buy food. Question. Did you buy food? I drank soda. I didn't drink soda. Did you drink soda? I had a dog last month. I didn't have a dog last month. Did you have a dog last month? I played the piano. I didn't play the piano. Did you play the piano? Sempre o verbo volta para a forma dele, tá? Agora, um exemplo aqui com o verbo to be. I was a good daughter. Eu era uma boa filha. Eu não era. Verbo to be, só botar o not depois. I wasn't a good daughter. Were you a good daughter? Se você estiver falando com uma outra pessoa. Outra coisa que você tem que saber sobre o passado são os time expressions. Então, para dizer quando que algo aconteceu, né? O simple past, ele é um tempo verbal, que é importante você falar quando aquela ação aconteceu, tá? Então, I bought food, tá? Eu comprei comida. Provavelmente no contexto ali, as pessoas já tinham falado, né? Eu comprei comida ontem, semana passada, etc. Então, a gente tem aqui, ó, last, passada, então pode ser last month, last night, last year, last week, tá? Mesma coisa se você botar ago depois, né? Que aí seria atrás. Então, month ago, um mês atrás. A week ago, uma semana atrás, tá? Você também pode usar yesterday, ontem, anteontem, the day before, yesterday, ok? Então é isso, gente. Tudo que você precisa saber sobre o passado no inglês está aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. And see you next class.